Diego Amorim segue aqui com a gente. Bora pro Conexão Brasília, Diego, já que temos aí o que é chamado nó na direita, muito em função da candidatura do Pablo Marçal. Deu aí uma espécie de cisão, é isso, o Diego? Como é que você está vendo isso tudo? Nonato, pelo menos um nó no eleitorado da direita em São Paulo deu aí essa ascensão do Pablo Marçal. Eu preparei essa coluna de hoje, ontem, antes de surgir aí a viralização de um vídeo em que montaram por meio da inteligência artificial, colocando o Jair Bolsonaro pedindo voto para o Pablo Marçal. Montaram esse vídeo aí, a inteligência artificial vai provocar loucuras. Apesar, a despeito de toda a fiscalização, de toda a promessa de rigidez da Justiça Eleitoral, ontem mesmo o próprio diretor-geral da Polícia Federal falou sobre isso com a gente aqui ao vivo no jornalismo da Nova Brasil FM, mas é só o começo. A inteligência artificial vai fazer estrago, infelizmente, é a minha percepção nas eleições, viu, Nonato? Mas aí, antes disso, eu já tinha preparado essa coluna, porque nós estamos falando de uma eleição muito importante para o Brasil, que é a eleição da capital paulista, São Paulo, a maior cidade do país e da América Latina, a cidade mais rica do Brasil, que tem como tradição uma importância também para as eleições gerais, para as eleições presidenciais que vão acontecer, no caso, daqui a 2 anos, em 2026. E essa ascensão do Pablo Marçal, Nonato, ela acaba embolando os planos do bolsonarismo, não só em São Paulo, mas de maneira nacional também, e os planos do próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo menos até aqui, que é colocado como um presidenciável, como um eventual sucessor de Jair Bolsonaro na disputa pela presidência, lembrando ao nosso ouvinte que Jair Bolsonaro está inelegível. O Tarcísio, inclusive, falando dele especificamente, Nonato, deu uma declaração que mostra um pouco, digamos assim, de imaturidade na disputa política. Ele foi questionado sobre um eventual segundo turno entre o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos em São Paulo, e ele acabou respondendo que votaria nulo. A resposta dele, eu não vou entrar no mérito, cada um vota como quiser. Mas o Tarcísio deveria ter respondido assim, isso é o básico de quem está apoiando um candidato. A resposta deveria ser: o Ricardo Nunes estará no segundo turno. Eu não vou responder sobre um eventual segundo turno sem o Ricardo Nunes lá. Essa é a resposta correta de qualquer candidato que está na disputa. Às vezes o candidato tem 1% de intenção de voto, Nonato, e você vai perguntá-lo numa entrevista se quem ele vai votar no segundo turno, ele vai falar: eu vou votar no segundo turno, porque eu vou estar no segundo turno. E o cara está com 1% de intenção de voto. Então isso é até básico assim na política, eu diria. Tarcísio escorregou aí ao dizer que votaria nulo no eventual segundo turno entre o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos. Eleição é um troço imprevisível. Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos para o nosso ouvinte disso que eu estou dizendo. Mas confiem, eleição é imprevisível. Ainda tem muita coisa para acontecer. Temos o mês de setembro inteiro ainda de campanha. Então, calma lá. Esse é o cenário que a gente tem hoje. O noticiário trouxe nos últimos dias, Nonato e ouvinte, uma informação de que o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, estaria pressionando o Bolsonaro para que ele se engajasse mais da campanha do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito do MDB, candidato à reeleição, que está coligado com o PL de Bolsonaro, e fosse mais para cima do Pablo Marçal. Essa era a informação de bastidor. O que eu fiz ontem? Entrei em contato com parlamentares do PL, deputados e senadores. Todos me pediram o chamado off, ou seja, pediram para não dizer aqui o nome, porque diz que a confusão tá. Isso já ilustra muito como está a confusão interna entre eles ali sobre esse assunto. Só o repórter Rafael Tebas, que está aqui comigo em Brasília, que sabe quem foram os parlamentares que deram essas respostas, mas tem deputados e senadores, todos do PL. Eu perguntei basicamente o seguinte: o Bolsonaro vai para cima mesmo do Pablo Marçal? 2. O que uma ascensão do Pablo Marçal representa para o bolsonarismo e para a direita neste momento, inclusive mirando 2026, a gente sabe das pretensões do Pablo Marçal, ele não esconde isso de ninguém, de que quer também fazer barulho numa eventual corrida presidencial. Vamos às respostas, Nonato. Eu vou ler aqui na íntegra as mensagens que eu recebi
desses 7 parlamentares, que eu acho que ilustra bem como que está o clima dentro do PL, dentro da direita, não só de São Paulo, mas no Brasil todo. Uma primeira resposta foi a seguinte: desconheço que haja qualquer aposta do PL nesse sentido, de colocar o Bolsonaro para ir para cima do Marçal. Os méritos das questões pessoais na política são de caráter particular e não interferem naquele que são realmente de direita em nosso Brasil. Na democracia, há momentos que divergimos e há momentos que convergimos. Outra resposta: a família Bolsonaro é realmente complicada, Diego, e essa história de transferência de voto é relativa. O cara em São Paulo vai votar em quem ele quiser e não em quem o Bolsonaro mandar. Acho que o Bolsonaro não precisa deixar de defender o Ricardo Nunes. Ele fez um compromisso com o Ricardo Nunes contra o Guilherme Boulos, mas não precisa também destratar o Pablo Marçal. Vai ficar brigando com alguém que pode ser prefeito de São Paulo? Não faz sentido. Talvez no segundo turno possa haver uma reconciliação entre os dois. Outra resposta: quando o candidato fala o que o povo quer ouvir, é difícil pará-lo. Muitos bolsonaristas apoiam Pablo Marçal nos bastidores. Bolsonaro tinha dado compromisso com Ricardo Nunes, dá para compreender. Mas Marçal, convenhamos, é mais o perfil da direita do que o outro lá. O outro lá que ele está se referindo ao Ricardo Nunes. Mas vamos esperar, tem muita coisa para acontecer. Um outro parlamentar do PL também disse que há muita coisa para acontecer e me respondeu assim: cenário muito embolado ainda, Diego. Não creio em desgaste nem para o Bolsonaro, nem para a direita. Um outro parlamentar, Nonato, a gente vai sentindo o clima nessas mensagens, né? Eu acho que se o Marçal for eleito, ele poderá até apoiar o Bolsonaro para presidente num futuro, quando ele deixar de ser inelegível. E acho que qualquer outro, se for eleito prefeito de São Paulo, não vai apoiar o Bolsonaro num futuro próximo. Acho que a briga em São Paulo não deveria ser um problema para a família Bolsonaro, mas isso é só a minha opinião. Gostamos e respeitamos muito o ex-presidente e o que ele apoiar, mesmo sem gostar, nós vamos apoiar também. Para caminhar para o fim, uma outra resposta: a eleição de São Paulo é sempre uma incógnita, me disse esse parlamentar. Já tivemos alguns fenômenos assim como o do Marçal. Você se lembra do Celso Russomano, que no final acabou minguando? O futuro dirá sobre o fenômeno Marçal, mas acredito, é a minha opinião, que ali já era. Ele não deve parar de crescer, porque esse eleitor chamado bolsonarista é muito imediatista. Bolsonaro não vai bater no Pablo Marçal. Eu duvido muito. Ele pode ser um monte de coisa, mas besta não é. Penúltima opinião, Nonato. Não tenho informações de dentro ainda, mas a minha visão aqui do PL é que o Marçal vai crescer e que só ele tem a cara da direita para a população bolsonarista, e inclusive para a maioria dos apoiadores do Bolsonaro. E não acho que o Bolsonaro vai bater nele, mas é só minha intuição. E a última mensagem que eu recebi, de um deputado do PL também: acho que se o Bolsonaro bater no Marçal, vai ter efeito contrário. Isso vai ajudar o Marçal e distanciar o eleitorado de São Paulo do Bolsonaro. O Bolsonaro está numa sinuca de bico. Veja quantas mensagens que mostram como realmente o nó está dado, e não é um nó simples não, na direita de São Paulo, e repito, não somente de São Paulo, mas com reflexos no movimento político da direita em todo o Brasil, viu, Nonato? E mais, né, como o Marçal mexeu com esse cenário de direita, e aí quando você fala que talvez ele tenha pretensões para 2026, é algo que vai se ampliar, vai muito além de São Paulo, já está indo e deve crescer ainda mais. Vamos acompanhar, até porque o horário político também começa nessa sexta-feira, e aí é outro ingrediente para a gente avaliar como é que vão ficar essas candidaturas e crescimento ou não de algumas delas, né, Diego? É isso aí, Nonato. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Diego Amorim conosco aqui no Conexão Brasília. São